Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa reunião da Comissão de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, iniciando por discussão e votação da ata da reunião anterior, conforme tinha sido enviado aos gabinetes. Se estiverem de acordo. Só que acho que a gente tem que precisa deixar a ata para votar no final. Vamos votar depois, então. Vamos passar, então, aos outros itens, aos itens da reunião. Inicialmente, eu tenho a dizer a todos que nós fizemos uma reunião em Blumenau, nossa terra, conversando sobre adoção. Foi uma coisa bastante interessante, prestigiada pelo prefeito, pelo secretário de Assistência Social de Blumenau, e com os palestrantes, tanto da OAB quanto do Ministério Público, a respeito principalmente da adoção tardia, né? Toda a dinâmica e as dificuldades que se tem hoje para adotar uma criança e, enfim, uma participação grande, mais de 80 pessoas presentes, de interessados na área da adoção de vários municípios vizinhos. Nós temos, no dia 25, em Lages, a próxima reunião, que eu gostaria já de convocar o deputado Puruja para estar presente. E assim, teve uma participação até o último minuto. Eu fiquei até 6 horas da tarde, começamos pontualmente 1h30 da tarde, até as 6 horas, são 4 horas e meia que eu fiquei ali, né? Realmente um tema apaixonante, e acredito que vai ser assim nos outros 5 encontros, total de 6. Então, vamos passar diretamente ao outro item da pauta, que é a apresentação do programa Novos Caminhos e Fundo Social, com as consultoras do SESI, a Bianca Pauletti e a Andressa Vicenzi. Por favor. Se vocês não conhecem o deputado Ismael, o deputado Fernando Coruja. Boa tarde. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo espaço, né, pelo convite. Então, vou começar pelo projeto do Fundo Social e, na sequência, daí a Bianca vai apresentar os novos caminhos. Bom, o projeto do Fundo Social é uma agenda de articulação que vem sendo encabeçada pela Fiesc, por meio do SESI, que é o braço social da indústria, em que a Fiesc sempre foi muito solicitada em relação a dar apoios a projetos sociais, culturais. Da mesma forma, a indústria sempre é muito procurada também para fazer aportes, aqui especialmente também falando em projetos na área da criança e da adolescência. E aí a Fiesc fez o levantamento do número de indústrias de lucro real que nós temos em Santa Catarina, que são justamente essas indústrias que fazem aferição pelo lucro real, que podem fazer uso dos incentivos fiscais. Em Santa Catarina, nós temos 2.000 indústrias. E essas 2.000 indústrias, elas somam 200 milhões de reais que podem ficar anualmente aqui no estado. E hoje, apenas 30% desse valor é que fica em Santa Catarina. Então, nós estamos fazendo uso de 60 milhões e os outros 140 milhões que poderiam estar sendo aplicados em projetos na área cultural, na área da saúde, na área da infância, na área do idoso, do esporte, a gente está devolvendo ao governo federal, à Receita Federal, em forma de impostos, né? Enquanto esses 140 milhões poderiam estar ficando aqui para o desenvolvimento das nossas localidades. Por isso, então, a Fiesc, por meio do SESI, tem puxado essa agenda de articulação junto às indústrias de Santa Catarina. E aí o grande propósito do Fundo Social é possibilitar que as empresas façam o redirecionamento desse tributo, gerando bem social e cultural aqui no nosso estado.
E esse projeto ele também ele conta com vários parceiros nas localidades, nas cidades, para que, de fato, a gente, junto com atores locais, a gente possa olhar para as principais lacunas que eu tenho no município. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, para a Grande Florianópolis. Hoje, o maior problema que nós temos é na área da infância, é na área do idoso, é na área da saúde, e potencializar projetos nessas áreas para que, de fato, a gente consiga deixar, então, esse dinheiro, que há disponível em projetos aqui da Grande Florianópolis. E esse projeto do Fundo Social está calcado, está baseado nas leis federais de incentivo fiscal, que aqui são todas elas, né? 4% pode ser aplicado na Lei Rouanet e na Lei do Audiovisual, 1% no Fundo da Infância e da Adolescência, que acredito que seja também de grande conhecimento dos senhores, 1% para o PRONON, que é o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, 1% para o PRONAS, que é o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Pessoa com Deficiência. Então, o PRONON e o PRONAS são duas leis do Ministério da Saúde, e aqui eu faço uma ressalva que, inclusive, ano passado, nós tivemos 5 projetos, aprovados no PRONON aqui em Santa Catarina. Um deles foi o CEPOM, que foi para a compra de um equipamento de radioterapia de R$3.200.000, em que a gente conseguiu auxiliar nessa captação por meio do Fundo Social. E, com a compra desse equipamento, o CEPOM está aumentando em 1.000 atendimentos. Então, assim, vocês vejam que realmente é possível criar um grande impacto para a comunidade. 1% pode ser destinado à Lei de Incentivo ao Esporte e 1% para o Fundo Nacional do Idoso. Então, essas leis elas somam juntas 9%, em que as empresas de lucro real podem estar aportando e redirecionando para projetos que estejam aprovados nos respectivos ministérios. Nossa atuação hoje é em Santa Catarina, né? Nós começamos a implantação por Jaraguá do Sul, onde a gente já rodou toda a implantação do projeto. Estamos atuando em Joinville, já fizemos o lançamento oficial, a CIG, que é a nossa grande parceira local, que é a Associação Empresarial, Comercial e Industrial de Joinville. Estamos atuando aqui na Grande Florianópolis e em Chapecó. Como a Fiesc ela é dividida em 16 vice-presidências, a intenção é levar esse projeto para todas as VPs que nós temos. Hoje estamos atuando nessas 4. E aí, quem são os nossos principais parceiros nessa frente de articulação? As associações comerciais e industriais, então nós já temos aí a Associação de Jaraguá do Sul, a de Joinville, a CIF aqui de Florianópolis, a Enflo da região metropolitana, a CIBIG, que é de Biguaçu, a CIP de Palhoça e a SIC de Chapecó. O Conselho Estadual de Cultura, nós temos a ENGE também como uma grande parceira, em que, quando a gente começou esse projeto, a gente viu que há um grande potencial ainda inexplorado pela indústria, mas também a gente precisava trabalhar a outra ponta, que é o terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil, que são os grandes proponentes de projetos, e aí a gente oferece, então, oficinas gratuitas nessas cidades onde nós estamos implantando, para que, de fato, a gente tenha cada vez mais projetos, para que a indústria, então, consiga aportar. O Conselho Regional de Contabilidade, as empresas de lucro real e os proponentes de projetos, aqui entidades e promotores culturais. Bom, a Fiesc e o SESI, nós estamos nessa liderança do Fundo Social para quê? Para estabelecer uma agenda de articulação e fomentar um trabalho em rede. Então, assim, precisa ficar muito claro, até vou mostrar no fluxo, na sequência, que esse dinheiro, esse recurso, ele não vem para a Fiesc, não vem para o SESI, ele é direcionado diretamente para os projetos. Então, o que a gente faz é aproximar a oferta da demanda, então, quem detém o recurso para quem solicita, e, de fato, consolidar a cultura de utilização das leis federais de incentivo fiscal. Né? Quem sabe nosso grande sonho é que daqui 5, 10 anos realmente a gente não precise estar fomentando, mas que isso já esteja na cultura das empresas. E principalmente assegurar a Fiesc pela sua credibilidade junto à sociedade, para assegurar segurança e transparência para que as empresas, então, façam um aporte direto nos projetos. Nós entregamos uma assessoria técnica para as empresas, dirimindo qualquer dúvida que os empresários tenham em relação ao uso do incentivo fiscal. Promovemos as capacitações junto ao terceiro setor, fazemos o mapeamento dos projetos que estão aptos a receber esse recurso, fazemos a recomendação, então, para a indústria e acompanhamos todo esse trâmite por meio de uma plataforma de gestão, em que todas as empresas parceiras do Fundo Social, elas conseguem acompanhar online quais são os projetos que eu tenho por região, por mecanismo, para que, de fato, o empresário, vamos dizer, lá de Chapecó, ele queira ver os projetos que a Fiesc está chancelando, está recomendando, ele consegue fazer esse filtro por meio dessa plataforma.
E aqui, então, é o nosso fluxo de operação. Nós temos as empresas de lucro real, que são aquelas 2.000 indústrias que nós temos aqui em Santa Catarina. Elas, então, fazem o aporte direto ao projeto da organização da sociedade civil, a qual tem a responsabilidade em prestar contas aos ministérios e também fazer o reporte ao Fundo Social para que a gente alimente essa plataforma de gestão, fazendo com que, então, as empresas que fizeram aporte elas possam acompanhar o desempenho desse projeto, o impacto, o benefício que isso tem gerado e para, de fato, também o empresário utilizar essas informações em seus relatórios de gestão, relatórios de sustentabilidade. Bom, os grandes ganhos para as empresas e a sociedade com relação ao projeto do Fundo Social. Primeiramente, a possibilidade de direcionar parte do imposto de renda para o município, então, assim, ter ciência da aplicabilidade desse recurso, a possibilidade das empresas investirem ainda mais em projetos socioculturais alinhados ao seu negócio, porque a partir do momento em que a gente tem na plataforma todos os projetos por municípios, o empresário ele consegue verificar qual, de fato, tem mais aderência ao negócio dele. A possibilidade de a gente ampliar o diálogo com a comunidade, de atuar em redes sobre causas comuns, sobre as principais lacunas e fomentar o investimento social privado dessas empresas. Trouxe para vocês também aqui alguns registros das ações que nós já executamos em 2017 e 2018, já começamos, né? Então, aqui são as cartilhas do Capacitar, em que a gente... são essas oficinas que a gente oferece em parceria junto com a ENGE. Então, em Jaraguá do Sul, nós fizemos ano passado, e nós tivemos 70 entidades participantes, foram 140 pessoas. Até quem fez a abertura no dia desse evento foi o Juliano Donini, que era o então presidente da CIG, presidente da Marisol, né, um grande parceiro nosso. Em Joinville, nós tivemos 101 entidades, 150 participantes, o que realmente demonstra um grande interesse dessas entidades em serem proponentes. Aí eu trouxe também para vocês visualizarem algumas empresas que nós já visitamos, porque a primeira etapa do projeto é a sensibilização das indústrias. Então, por meio das nossas vice-presidências, nós vamos até essas empresas, somos recebidos por diretores e presidentes dessas indústrias, para, de fato, mostrar o projeto e sentir dele se faz sentido realmente ter um projeto como o Fundo Social. Aqui são as empresas da região de Joinville que nós visitamos. E, assim, em todas as empresas que nós já estivemos, 100% teve interesse em aderir ao Fundo Social. Ainda há um grande desconhecimento por parte do empresário de que ele pode fazer uso dessas leis de incentivo, e todo esse trâmite, como é que funciona. Então, assim, os contadores também são grandes parceiros nossos, porque, de fato, são eles que vão facilitar esse redirecionamento para os projetos. Então, assim, pelo lado do empresário, ele está disposto a aportar. O que nós precisamos é, cada vez mais, termos projetos qualificados, projetos cada vez melhores, para que, de fato, a indústria, então, aporte e a gente consiga, um dia, realmente chegar a esses 200 milhões de reais que existem, que estão disponíveis por essas empresas de lucro real, ficando aqui no nosso estado. Em relação ao Fundo Social, é isso. Fico à disposição para perguntas. Deputado Coruja, com a palavra. Só um questionamento. Cada empresa pode dispor de 9%. É 9%. Porque ela pode aplicar, de acordo com aquela distribuição, 1% para o FIA, 4% para a Lei Rouanet. Exato. Uhum. As empresas elas podem utilizar, as empresas de lucro real que aferirem lucro, né, elas podem destinar até 9% do que elas vão pagar de imposto de renda sobre o seu lucro, né, dividido naquelas respectivas leis. E isso é anualmente, né? Então, assim, até a título de curiosidade, uma das únicas empresas de Santa Catarina que utiliza os 9% é a ENGE. Então, vocês imaginam realmente o potencial que nós temos ainda para explorar no nosso estado, né? Realmente, a divisão... Então, vamos dizer assim, uma empresa ela quer aportar 2% no Fundo da Infância e da Adolescência. Não, por lei, ela só pode utilizar 1% se ela for abater do imposto de renda. Se ela quiser colocar mais 1%, ela tem que tirar de recursos próprios daí. Os valores hoje, você tem isso? Valores... hoje que essas empresas investem em Santa Catarina. A FIA, grande... por exemplo.
vou dizer, assim, a maioria hoje, ela aplica na Lei Rouanet e é mais na Lei Rouanet, tá, do que no FIA. Então, assim, até pelo nosso cálculo, eu te digo, em relação ao Estado, eu não sei se ali por cidade, mas são 30% do valor que poderia ser utilizado. Então, assim, se a gente olhar para o macro do Estado, são 200 milhões, e hoje a gente está utilizando 60 milhões. E isso se repercute nas leis. Mas, dentre esses 9%, a grande maioria acaba aplicando na Lei Rouanet. E não chega, muitas vezes, também a usar a totalidade da Lei Rouanet. Há uma equipe, há algum filtro dentro de quem está coordenando o Fundo Social a respeito da prioridade de projetos ou é ordem de chegada? Como é que é feito essa discussão? Quem que participa desse sistema de análise aí? Então, o primeiro passo, o projeto, ele tem que estar aprovado no respectivo ministério. Então, no caso da Lei Rouanet, ele tem que estar aprovado no Ministério da Cultura. No caso das respectivas leis, cada uma no seu ministério. Então, tendo a aprovação desse ministério, a entidade ela submete esse projeto à Fiesc, ou alimenta direto na plataforma. E aí, essa análise é feita por um grupo de trabalho local, em que a gente tem, nós temos, né, Fiesc, SESI participantes, a Simone, que está aqui comigo, ela está junto comigo na liderança desse projeto, então, como é articulação, a gente é uma equipe bem enxuta enquanto SESI. Aí nós temos a Associação Comercial Local, nós temos o Conselho Regional de Contabilidade e outros atores daí, representantes da sociedade civil também nessas localidades. Então, assim, é cerca de 8 pessoas que participam para análise desses projetos, em que a gente olha assim, para as principais lacunas do município e aí fazemos o filtro. Até para exemplificar, em Jaraguá do Sul, foi onde nós rodamos todo o projeto, nós tivemos 18 projetos inscritos ano passado, mas só foram recomendados para a indústria 13. Por quê? Porque, de fato, a gente tem uma política também em que não significa só que o projeto está aprovado no respectivo ministério que ele vai ser recomendado pelo Fundo Social. Então, assim, é feito um crivo, né? Então, a gente tem uma política que baseia daí essas decisões junto com esses outros atores locais. Ok. Dentro da área da infância e da adolescência, quais são os principais projetos que foram contemplados com esse esforço concentrado, vamos dizer assim? Então, em relação específica ao Fundo da Infância e Adolescência, a gente teve recentemente um novo marco regulatório, né? Então, assim, muitos fundos eles ainda estão se adequando a essa nova lei. Em Jaraguá do Sul, especificamente, nós não tivemos projetos, tá? Porque muitos fundos ainda estão muito parados, né? Devido a essa nova adequação ao marco regulatório. Então, nós não tivemos nenhum projeto inscrito em Jaraguá do Sul. Tá? Agora, sim, vou dar um outro exemplo. A gente fizemos uma campanha piloto na Fiesc para redirecionamento da pessoa física, né? Porque nós podemos, enquanto quem faz a declaração no modelo completo, destinar no ato da declaração 3% para o FIA e na Fiesc esse ano nós redirecionamos para o FIA de Tijucas, que é um dos que realmente tem sido referência no Estado. Então, assim, em relação ao FIA, ainda muitos estão tendo, inclusive Joinville, se adequando ao novo marco regulatório para, de fato, conseguir esse aporte. Os deputados Ismael e Coruja, nós, no 2015, 2016, nós percorremos o Estado e nós íamos nos contabilistas e no SESI e nas associações dos profissionais liberais. E também, recentemente, nós fomos em associações de funcionários públicos, no caso da Fazenda, aqui, solicitar um direcionamento para o FIA, no caso, né, para essa área, né? A gente foi bem contemplado, mas tem que haver um rastreamento realmente do que aconteceu. Nós fizemos o papel de, vamos dizer, de embaixador, de diplomata da causa, né? Mas de uma maneira não objetiva, assim, saber realmente o que aconteceu com aquelas ações. Individualmente ou pontualmente, nós ficamos sabendo de que alguns municípios tinham até, algumas empresas fizeram a doação FIA, mas não tinham projetos, ou projetos foram feitos de uma maneira errônea, né, o que é de se lamentar, porque tem muitas regras o FIA,
né? E a mesma coisa a gente vê com surpresa na área da saúde, né, com esse equipamento grande que foi colocado no CEPOM, né? O que é um acelerador linear? Pois é, 3 milhões é muito interessante. Então, acho que está aí aberto, né? Está aí aberto aí uma grande possibilidade de nós direcionarmos ainda mais, né, para o Fundo Social aí, para que se contemple, porque individualmente as pessoas, elas esquecem, são preguiçosas ou não fazem esse direito, exercem esse direito que está na lei, né? Nós, como pessoa física, podemos doar 6% no ano base ou 3% no ano fiscal, vamos dizer assim, no ano que se paga o imposto. E isso, né, vem acontecendo, poderia estar acontecendo de uma maneira muito superior do que realmente acontece. E a gente vê com surpresa, realmente, né, parabeniza todo esse esquema. Nós vamos certamente mergulhar um pouquinho mais aí, perguntar para você de alguns projetos que a gente, com a nossa estada recente na Secretaria de Saúde, né, nos abre a mente aí para a gente poder vasculhar um pouquinho mais. O deputado Coruja. Gostaria de fazer mais um questionamento. Em relação à doação da pessoa física, em relação aos percentuais, como é que funciona? No caso da pessoa física, no ano fiscal, a gente pode utilizar até 6% e distribuir entre a Lei Rouanet, o Fundo da Infância. O direcionamento. Isso, então, em vez de 9%, a pessoa física são 8%, significando que 1% pode ser destinado ao PRONON, 1% para o PRONAS, e o outro 6% a gente pode distribuir da forma como a gente quiser. Então, assim, você pode colocar 6% direto no Fundo da Infância e Adolescência, 6% na Lei Rouanet, ou 3% na Rouanet e 3% no Fundo da Infância. Aí a gente tem essa liberdade. Então, são 8% que a pessoa física pode destinar. 8%. 8%. E a pessoa destina, mas esse recurso só vai ser aproveitado se tiver um projeto. Exato, tem que ter um projeto. Se não tiver nenhum projeto, o recurso vai para a fazenda. Exato. Uhum. Porque o que acontece? No caso do CEPOM, vamos dizer que há um interesse em fazer um aporte no projeto deles. É aberta uma conta corrente específica para esse projeto do CEPOM. Então, a partir do momento que o senhor faz a aplicação no projeto do CEPOM, o CEPOM ele tem que emitir um recibo para que depois você faça o ajuste na declaração do imposto de renda. Então, obrigatoriamente, tem que existir esse projeto aprovado num respectivo ministério. E qual é o maior receio que as empresas, as pessoas têm de fazerem a desconhecimento. É o desconhecimento? Desconhecimento. Uhum. Até porque, assim, por toda a nossa experiência já nessas 4 cidades que eu pontuei, né, em Jaraguá do Sul, Joinville, Grande Florianópolis, né, aqui Florianópolis e Chapecó, a aceitabilidade ela é de 100%. Mas a única questão é assim, nós não sabíamos que nós poderíamos aplicar o recurso em todas essas leis. As empresas mesmo desconhecem que elas podem aplicar em pesquisas na área oncológica, 1%. E, por outro lado, as entidades também, muitas vezes, não conhecem quais são as empresas de lucro real para chegarem a apresentar esses projetos. E aí entra a Fiesc e o SESI para realmente aproximar e fazer com que a gente consiga deixar esse percentual. Mas, ao fazer a declaração, a empresa, por exemplo, decidir aplicar, ela tem que ter conhecimento de algum projeto ou ela pode fazê-lo? Ela tem que ter o conhecimento desse projeto, né? Ou essa entidade ela tem que ter chego até essa empresa para apresentar, ou agora, com a nossa plataforma, acabar facilitando para o empresário, porque ele vai querer ver assim, tá, mas quais projetos eu tenho aqui na região de Joinville? Ele vai fazer o filtro e aí ele vai fazer o aporte direto na conta corrente daquele projeto. Sim. Porque para a pessoa física fica inviável, porque ela não conhece projeto nenhum. Quer dizer, ela tem que conhecer o projeto. Ela tem que conhecer. A única questão é que, no caso, no ato da declaração do imposto de renda, você, ao destinar 3% para o Fundo da Infância e Adolescência, é possível escolher em qual cidade você quer destinar do Brasil. Então, vamos dizer, no ato da declaração, 3% do imposto devido, vocês querem destinar para Florianópolis, para Tijucas, para Joinville, é possível fazer o filtro por cidade. Porque o que acontece? No caso tem que ter um projeto.
No Na caso hora da declaração. no ato da declaração não precisa, porque assim, o dinheiro vai para o FIA. No caso do FIA e do Fundo do Idoso, que são fundos municipais, a gestão ela é municipal, e aí o dinheiro primeiro cai para o FIA, e aí depois ele redistribui entre os projetos. Então, é mais fácil para a pessoa física doar para o FIA e para É o mais idoso. fácil. Porque aí ele, na declaração, ele já coloca e não, Ele ele já- não precisa saber se tem projeto. Exato. Exato. Vai para um fundo municipal e esse fundo Isso. ele faz o gerenciamento nas áreas que ele entende como prioritárias. Mas para os outros tem que ter o projeto. Nos outros tem ele que tem que ter o conhecimento do projeto a priori. Tem que. Senão ele não consegue doar. Senão não conhece. Não consegue, exato. Uhum. Acho que isso demandaria um conhecimento maior por nossa. Não, eles inclusive estão É algo que a fizeram, gente tá tem a pensando, assim, disposição da cartilha. Hoje a gente está atuando muito na pessoa jurídica, né? Mas a intenção realmente também é trabalhar a pessoa física. Isso já tem sido uma grande demanda até por parte da indústria, para que, de fato, também a pessoa física ela conheça onde é que estão esses projetos e se ela quer aportar, de que forma que ela faz. Então, esse aí vai ser um segundo passo. Mas hoje o nosso foco é pessoa jurídica. O potencial do Estado é de 200 milhões por Isso- ano. E indústria. Pessoa jurídica. Indústria. Pessoa jurídica. Jurídica. Não estou nem falando aqui CNPJ. de serviço. Fora o comércio. Exato, fora eles. Comércio, fora os serviços. Exato. Então, assim, esse valor Fora a é muito pessoa amplo. física. E a pessoa ela é 3% do imposto de renda, não do que ela vai recolher, mas se ela já ficou na fonte, da mesma forma. Da mesma forma, é sobre o imposto devido. Então, mesmo que a pessoa faça a declaração no modelo completo e tenha a restituir, ela pode doar para o FIA. Porque é sobre o imposto total que você pagou durante o ano, né? Então, assim, vamos dizer que você tem a restituir. O que acontece naquele momento? Você vai emitir a DARF e vai destinar ao FIA, e esse valor que você destinou ele é corrigido quando vier o teu valor da restituição. Então, assim, mesmo a receber, é possível fazer a doação. Ok. Então tá. Certo. Muito obrigada. Agradecemos a participação. Fico à disposição. Isso. Fico à disposição. Obrigada. A Bianca, agora, por favor. Essa foi a Andressa Vicenzi. Depois só do FIA, você destina, vai para o fundo, através de edital, o Conselho Municipal distribui de acordo com a política determinada. Ok. Muito obrigada. Valeu. Por favor, pode dar início à sua apresentação. Então, bom dia a todos, né? Primeiramente, então, a gente agradece essa oportunidade. Então, a gente também hoje, além do Fundo Social, nós viemos conversar um pouquinho sobre o programa Novos Caminhos, que daí sim tem tudo a ver com o tema desta comissão também, né? Que é um programa destinado a adolescentes do nosso estado de Santa Catarina. Então, hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre oportunidade. O que as entidades hoje que estão reunidas, hoje nós somos em 5 entidades com esse programa, né? Que oportunidade é essa que a gente traz para os nossos adolescentes? E a gente sabe que, para nós que temos família, o início dessa oportunidade é a família, né? E muitos desses nossos adolescentes, que hoje são mais de 1.500 em todo crianças e adolescentes em todo o nosso estado, que vivem em serviços de acolhimento. Então, a família, o que é, né? Ela é proteção, ela é carinho. E quando falta, o que a gente tem que fazer com esse nosso criança e com esse nosso adolescente? E a gente sabe também que hoje a gente tem aí o ECA, né? Que acredito ser de conhecimento de todos os deputados que trabalham nessa comissão, que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde ali no ECA a gente tem referências, a gente tem ideais e a gente também tem esses novos caminhos, né? Que aí a gente aí cita 2 artigos, que é respeito à condição da pessoa e também a capacitação profissional adequada ao mundo do trabalho, né?
Então, o que aconteceu? Em 2012, o Tribunal de Justiça nos procurou lá na Fiesc e veio nos solicitar um apoio para que a Fiesc desse um apoio aí para esses adolescentes que estão em serviço de acolhimento. Esses números são agora de 2018. Nós temos no Brasil todo quase 47 mil crianças e adolescentes em serviço de acolhimento no nosso território. Aqui em Santa Catarina, hoje, nós temos mais de 1.500 adolescentes e crianças, sendo que o público do nosso programa são adolescentes a partir de 14 anos de idade. Nós temos 438 adolescentes, e sendo que destes, deputados, 120 este ano terão que deixar os abrigos. Então, estão completando aí 18 anos, sendo que a gente sabe que a maioria dos abrigos atendem nossos adolescentes até 18 anos de idade. Com 18 anos de idade, se eles estão empregados ou estão estudando, independente disso, se tem família ou não, eles têm que deixar nossos serviços de acolhimento. Então, o que a gente fez? O Nelson, ele é um dos nossos adolescentes que participa do programa. Essa frase ele citou na semana passada para um grupo de 25 adolescentes que estão iniciando o programa na Grande Florianópolis, quando a gente teve aula inaugural. E ele falou que, para ele, a história dele não era nem para ele estar vivo e nem para estar ali. Quem dera estar falando com 25 adolescentes sobre a história dele, né? E ele, sim, teve uma superação muito boa do abandono dele. E quem são hoje essas entidades que dão apoio ao programa e que são parceiras do programa? É a Fiesc, através das nossas entidades SESI, Senai e EL e a própria Fiesc, a Associação dos Magistrados Catarinenses, o Tribunal de Justiça, a OAB, a FEComércio e o Ministério Público. E trago para vocês também de primeira mão que no dia 5 de junho, em Chapecó, a gente vai estar assinando aí o programa também com a Associação Catarinense da Medicina, que os nossos adolescentes terão alguns médicos especialistas em neurologia, pediatria, cardiologia, gratuitamente serão atendidos por médicos em todo o nosso território. Então, aí é mais um benefício que a gente está trazendo para esse adolescente, né? Então, dia 5 de junho vai ser assinado lá em Chapecó com a Associação Catarinense de Medicina. E o que a gente faz com esses adolescentes, né? Na verdade, quando eu for apresentar o programa de fato para vocês, vocês vão ver que a premissa ela é muito simples, só que o efeito que a gente está dando nesse nosso adolescente, já foram 802 adolescentes que já participaram do programa desde 2013, ele é transformador. A gente oportuniza o adolescente qualificado a ter acesso ao mundo do trabalho. A gente qualifica e depois nós encaminhamos eles para as nossas empresas em Santa Catarina. Como é que funciona o programa para vocês entenderem um pouquinho, né? Nós temos 3 grandes macroetapas, onde a gente faz a mobilização, que é aí junto com todas as entidades parceiras do programa. Hoje são 5, a partir de junho nós teremos a 6ª entidade parceira. A gente faz o processo socioeducativo através do SESI, Senai e EL e o SENAC, da FEComércio. E a gente, então, aí faz inserção produtivas em empresas públicas e privadas em todo o nosso território. Até o momento, já foram 95 empresas do nosso território que abriram portas para esses adolescentes, seja através da aprendizagem industrial comercial, estágio ou efetivo. E aqui, então, a gente tem, de fato, como ocorre a operacionalização do programa. A gente tem uma aula inaugural em todas as 16 vice-presidências da Fiesc, que é no estado todo, onde a gente faz um reencontro dos adolescentes que já participam do programa com os novos, porque todo ano a gente tem entrada nova de adolescentes. A gente faz visitas de empresas na região com esses adolescentes, para que eles já tenham aí entender um pouquinho, né, como é que é trabalhar numa indústria, como é que é trabalhar no comércio, ou trabalhar num hotel, da parte hoteleira do SENAC, né? A gente tem um acompanhamento mensal desses adolescentes, onde a gente tem encontro nas regiões com os serviços de acolhimento, com o Tribunal de Justiça e com a nossa equipe técnica, para saber se o adolescente está de acordo ou não está, se ele está conseguindo estudar, como é que ele está, se ele já está preparado para ser encaminhado para o mercado de trabalho. A gente também tem aí em campanha a Empresa Amiga, onde, ano passado, a gente conseguiu a doação
de imóveis, material escolar, doação de eletrodoméstico, doação até de colchões, que são... É o que os serviços de acolhimento nos fazem alistar. A gente faz aí uma campanha com as nossas indústrias para que seja, de fato, entregue para os serviços de acolhimento. Nós temos evento todo ano também com as nossas vice-presidências, os presidentes, juízes e empresários. A próxima vai ser dia 5 de junho. O senhor já está aqui o convite para a comissão que esteja lá em Chapecó conosco, para conhecer até um pouco mais do programa. E daí, de fato, depois a gente faz o encaminhamento para o mundo do trabalho. E se vocês notarem, tem uma palavrinha ali, capacitações, que a capacitação ela norteia todo o programa, tá? Porque o adolescente ele tem uma capacitação inicial de 76 horas aula, que é do SESI, Senai, IEL e Senac, que é preparação socioemocional para o mercado de trabalho. E depois, para ele, dependendo da idade dele e da escolaridade, ele tem gratuitamente a EJA do SESI, tem os cursos técnico e qualificação do Senac e do Senai também em todo o território e aprendizagem industrial. E nós também conseguimos agora, já para uma adolescente, no ano passado, uma bolsa gratuita na Universidade de Rio do Sul para ela cursar psicologia. E agora mais uma também vai conseguir gratuitamente, já conseguimos a bolsa em São Miguel do Oeste, na UNOESC, que ela também vai cursar gratuitamente a faculdade dela. Então, a gente está aí cada vez mais buscando novos parceiros para que, de fato, o nosso adolescente, né, tenha, de fato, a sua cidadania, né, tenha conhecimento e seja encaminhado para o nosso mercado de trabalho. Aí está de fundo aí uma fotinho dos nossos adolescentes. E, até o momento, então, o programa já inseriu no mundo do trabalho 203 adolescentes desde 2013. E, esse ano, a nossa meta é encaminhar os 120 que vão deixar os serviços de acolhimento. A gente já está fazendo um trabalho aí com as empresas para que abram porta para esses nossos adolescentes. E daí, se vocês lembrarem lá do Nelson, né? O Nelson, então, no ano passado, quando nós tivemos a formatura, foi ele que foi o nosso orador da formatura, ele disse que o sonho dele é ser engenheiro e PhD. E o Nelson já está fazendo engenharia no IFSC, ele passou no processo seletivo do IFSC, ele também já está fazendo estágio dentro do Senai, e o sonho dele é ser professor. E ele, no dia da formatura, então, também já foi dado para ele, se o Nelson se formar em engenheiro, ele vai fazer mestrado no ITA gratuitamente. Ele já ganhou essa bolsa. Então, na verdade, o Nelson, para nós aí, ele é um vencedor, né? Com todo aí o programa, mostrando já resultado, como esse programa realmente ele é efetivo para esses nossos adolescentes, para que eles aí sejam como nós aí no futuro, né? Tendo cidadania e tenham assim um emprego que eles sempre sonharam. Eu vou mostrar para vocês um videozinho também que nós fizemos, para vocês entenderem um pouco mais do programa, tá? E aí, no vídeo, nós temos depoimento de 3 adolescentes também. Com licença. Opa, errei. Isso, chamada do... Ouvir Larissa lendo sozinha as primeiras frases é algo mágico para quem acompanhou a estudante desde o início de sua alfabetização. Aos 16 anos, a aluna começou a ler, estimulada pelos professores da Educação Inclusiva do SESI, entidade da Fiesc. Além da escrita e da leitura, ela também aprendeu matemática. Eu gosto daqui do SESI porque eu aprendi a ler e aprendi matemática. A gente acredita que a Larissa tem um potencial muito grande e ela vai conseguir alcançar os objetivos que ela traçar para a vida dela. Essa evolução na vida de Larissa foi possível porque ela faz parte do programa Novos Caminhos. A iniciativa, lançada em 2013, tem o objetivo de capacitar profissionalmente os adolescentes acima de 14 anos, que ao completarem 18, deixam os programas de acolhimento do Estado. E-mails, envelopes e muitos papéis. Esta é a nova rotina de Aline, o mundo do trabalho. Aos 17 anos, a jovem conquistou o tão sonhado primeiro emprego por meio do programa. Ela, que já foi aprendiz da Coopera 1 da cidade de Palmitos, foi contratada e hoje é auxiliar de escritório da empresa. Aline estuda pela manhã e à tarde se dedica ao novo trabalho. As mudanças são nítidas na vida dessa jovem.
Tô achando bom, porque é a minha primeira oportunidade. Primeiro eu fui pro pacote, agora eu tô aqui no escritório. Isso eu quero levar para minha vida. Outra pessoa, ninguém conhece a Aline de antes e agora. Os programas de acolhimento de Santa Catarina abrigam em torno de 1.500 crianças e adolescentes. No Novos Caminhos, eles têm a oportunidade de participar de capacitações socioemocionais, de qualificação em ensino profissional e da educação básica, realizadas pelo IEL, SESI e SENAI, além da inserção no mundo do trabalho. É importante nós darmos uma oportunidade e para inserirmos essas pessoas no mercado de trabalho. Esse trabalho dignifica, porque vai fazer com que ele seja responsável, ele tenha um aprendizado profissional para o futuro e a chance de também ter o seu ganho, além de formar um profissional de qualidade, né? A inserção no mundo do trabalho muda a vida dos jovens. Rodrigo está tendo essa experiência. É estagiário na empresa Difuso de Jaraguá do Sul. Ele é auxiliar de expedição e está aproveitando a oportunidade para se qualificar profissionalmente e se preparando para um futuro com autonomia. De manhã eu trabalho aqui, né? Daí de tarde eu faço curso no Senai até as 5 e de noite eu vou pro colégio. Eu estou pensando em ingressar em uma faculdade, engenharia. Aos 19 anos, Anderson está cursando o ensino médio por meio da educação de jovens e adultos do SESI. É um aluno muito dedicado e não reprovou em nenhuma matéria. A vida dele realmente mudou desde que entrou no programa. A pessoa pode ser o que quiser na vida, mas se não tiver estudo, não pode ser nada. Isso vem sendo positivo e acredito que logo o Anderson poderá estar desenvolvendo um bom trabalho na sociedade, se inserindo, né? Com certeza está formando uma personalidade para uma pessoa que será capaz de se colocar no mercado de trabalho e ser um cidadão atuante, um protagonista da história dele, né? A ação integra o movimento Santa Catarina pela Educação e já foi implantada em todas as 16 regiões de vice-presidências da Fiesc. É uma parceria entre a Federação das Indústrias de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça, a Associação dos Magistrados Catarinenses, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público. A fim de proporcionar que eles, na medida em que cumprem idade para deixar essas casas, tenham melhores oportunidades de colocação no mundo do trabalho. É com satisfação que a magistratura de Santa Catarina integra esta corrente que visa resgatar a cidadania e dar futuro a esses jovens. E nós estamos aderindo, né, para fazer parte disso e para também contribuir para a formação dos nossos adolescentes. O programa possibilita a perspectiva de uma vida adulta com qualidade, contribuindo para um melhor desenvolvimento desses jovens, oportunizando e efetivamente abrindo novos caminhos. O brilho no olhar desses jovens é a esperança de um futuro melhor. Um horizonte realmente novo para quem merece um novo amanhã. Então, assim, só para completar, o Anderson, então, ele tinha passado por 10 escolas, tá, na rede pública. Ele não tinha conseguido se adaptar em nenhuma. Quando ele entrou pelo SESI, na EJA, ele terminou. E hoje o Anderson trabalha na Intelbras, tá, e também faz aí um curso dentro do Senai em paralelo. Né? Então, só para complementar o vídeo, né? Eu me coloco, então, à disposição de vocês para eventuais questões. O deputado Zé Milton quer fazer alguma coisa? Depois eu vou fazer as minhas considerações aí. Bom, só cumprimentar então a Fiesc, né, pelo trabalho, todas as instituições que estão aí à frente desse programa. Obviamente que a gente observa isso. Tem uma mensagem muito forte. Primeiro, a integração de diversas instituições, né? Instituições fortes, como o Poder Judiciário, a Federação. A linha de acesso ao programa, talvez no começo foi colocado, como que o jovem acessa para fazer parte desse programa, e esse número de 1.500, né, quase 1.500 jovens, se ele tem meta de ampliar isso para ter um alcance maior. Porque a gente observa que os efeitos, né, aliado o acompanhamento,
a questão da educação, o encaminhamento, a preparação para o mercado de trabalho, realmente é um programa completo, porque não adianta, os erros nossos têm sido que a gente faz só umas etapas e daí acaba perdendo. Eles têm muita dificuldade, né? Então, eu acho que é um programa que ele inspira outros projetos, mas é interessante que quanto maior a meta, obviamente que melhor para o Estado. E a maneira como que um jovem pode entrar nesse programa, se é através do Poder Judiciário, dos conselhos tutelares, eu não sei qual é o caminho. Hoje, ele entra através do Tribunal de Justiça, tá? Porque, assim como a gente tem as 16 vice-presidentes, a gente tem as 32 comarcas do Estado que fazem parte do programa. Nós recebemos todo ano a relação dos adolescentes novos, porque esse é um programa para adolescentes de serviço de acolhimento ou aqueles que já estão desacolhidos, né? Que já estão sabendo do programa agora e querem entrar no programa. E desses 1.500 deputados, a gente trabalha com 430, tá? Que são a nossa faixa etária, de 14 a 18 anos. Tá? Agora, com um novo projeto que vai entrar também aí em junho, junto com a Associação Catarinense de Medicina, a gente também vai estar ampliando para adolescentes de 12 anos, onde, junto com o Movimento Santa Catarina na Educação, que nós temos a plataforma do voluntariado, a gente vai estar aí dando aula de matemática e português para todos os adolescentes desse serviço de acolhimento que queiram e que desejam ter reforço escolar em matemática e português. Também vai ser gratuito. Tá? É uma outra entrada. Então, a gente não obriga o jovem a entrar. A gente faz o convite para o jovem. A gente viaja aí para o estado todo, conhecendo os serviços de acolhimento, a gente apresenta para eles o programa e entra no programa aquele jovem que deseja entrar, que tem alguns que a gente sabe que não gosta de estudar, né? Tem outros que já estão em outros programas, então a gente não quer tirar de outros, a gente quer ampliar, né? Então, aí, quem sabe, nós teremos um dia aí 100% dos adolescentes no nosso programa. Então, qualquer um tem entrada, desde que queira. E nessas 32 comarcas são realizados os programas? Nas 32 comarcas são realizados o programa. Okay. É 100% total. Hoje a gente atende 76 municípios do estado de Santa Catarina com o programa Novos Caminhos. Obrigado. Coruja, quer fazer algum comentário? Só cumprimentar também a Fiesc, a expositora. Eu não conhecia realmente o programa, achei muito interessante, porque até comentamos na reunião anterior aqui a preocupação do que estava acontecendo com esses adolescentes em função do programa de adoção, o que estava acontecendo, porque a gente não tinha assim as informações adequadas. Então, realmente fico satisfeito da existência de um programa dessa ordem e quero cumprimentar a Fiesc e vocês pelo trabalho. Bom, eu tenho a dizer aos amigos deputados, o Zé Milton e o deputado Coruja, e a você, Bianca, primeiro, não era do meu desconhecimento, pelo contrário, eu fiz questão de trazer para divulgar ainda mais a existência desse programa e parabenizar a Fiesc, e, na realidade, não apenas a Fiesc, as entidades e as instituições que estão presentes nesse verdadeiro, nessa grande iniciativa que deveria até caber ao poder público, mas que a sociedade se organizou e deu conta, né? Então, isso é extremamente importante e louvável, e nada mais do que a Assembleia Legislativa para trazer, para divulgar, ajudar a divulgar, né, e para se colocar à disposição para melhorar ainda mais dentro das nossas possibilidades. Para os colegas deputados saberem, eu estive visitando esses dias um abrigo lá em Jaraguá do Sul. Tem 2 abrigos, tem um de criança, tem outro de adolescente. Eu fui no de criança. De criança, sim, crianças de 4 anos, 5 anos. Eu vi acho que de 8 anos também. Tinha uns 4, 5 lá. Primeiro, a emoção ao ver aquilo, né? Crianças que foram tomadas pela justiça, guardados seus direitos, já que os seus direitos estavam sendo violados de uma maneira ou de outra. Segundo, não é pacífico
se achar um local para se construir um abrigo. Existem situações da sociedade em que eles são rechaçados pela sociedade. Teve casos em que foram colocados, aqui vai ser um abrigo, essa casa vai ser transformado, esse prédio vai ser transformado em abrigo. Abaixo o assinado da população que confunde a condição de abrigado com delinquente, o que é lamentável. Então, eu coloco para os senhores assim uma preocupação que a gente tem, uma formação dessas pessoas, né, principalmente quando de criança, na primeira infância, e depois, quando elas estão assegurando colocando já o seu potencial para fora na fase da adolescência, onde é extremamente perigoso pela impulsividade, eventualmente se tomar um outro caminho ou um descaminho. Então, é extremamente importante esse tipo de complementação que, repito, poderia estar sendo feito de uma maneira muito melhor se nós tivéssemos o ensino em tempo integral. É verdadeiramente pífia a participação em Santa Catarina do contraturno escolar. E essa é uma das preocupações esse ano que nós colocamos para os membros da comissão. O primeiro, a questão da adoção. O segundo, a educação, o ensino em tempo integral, né, justamente para proteger ainda mais as crianças e adolescentes do nosso estado. Uma pergunta que eu queria fazer: qual foi o número de crianças, de adolescentes até agora atendidos desde 2012, quando da instituição desse programa? Nós tivemos até o momento 803 adolescentes que já entraram já no programa, tá? Alguns deles já saíram, outros continuam esse ano, né? Porque tanto a entrada e a saída, muitos deles vão para outro estado ou voltam para a família. E, infelizmente, a família, muitas vezes, o adolescente poderia continuar no programa, mas a família não vê sentido ele estudar, que a gente tem aí aquela porcentagem no nosso estado de 23%, né, de adolescentes que são neném, que nem estudam e nem trabalham, né? Então, é um outro trabalho que a gente teria que fazer com essas famílias quando o adolescente retorna para o seu lar, porque ele poderia, sim, ter ainda o ensino gratuito, né, e não querem, né? Mas já foram 803 adolescentes. Os senhores podem ver que não é subliminar, a percepção que se tem por parte da população é que não interessa a educação. Isso é extremamente grave, né? É extremamente grave. E se nós que estamos aqui no parlamento não ajudarmos a mudar essa concepção que a própria população, né? E isso veio de uma maneira intensificada, de uma maneira oficial, né? De que falar errado é bonito, de que ser dirigente falando errado é adorável, né? Às vezes até se tornam mitos, né? Se tornam pessoas com alta de renome, são eleitos para cargos importantes na República. Então, esses exemplos que foram dados realmente atrapalham a educação e o desenvolvimento sociocultural, econômico, da saúde das pessoas. Acho que a comissão, ouvindo esse exemplo da Fiesc, que capitaneia esses dois projetos aí, tem que ver e absorver esse recado da sociedade, né? Até onde nós podemos evoluir e contribuir para que isso e outras iniciativas elas venham a reforçar o mundo da criança e do adolescente. Então, eu agradeço a Bianca e a Andressa pelas suas participações e transmito em nome da comissão os efusivos agradecimentos a todos e em especial ao presidente da Fiesc.
Nós que agradecemos a oportunidade, né? E a gente nos colocamos à disposição, né, Andressa, para que a gente realmente, até a Fiesp tem aí o Movimento Santa Catarina pela Educação, que é uma causa nossa, que começou como movimento da indústria, hoje já é Santa Catarina, que a gente tem o governo do estado e também todas as federações desse movimento, porque a nossa causa hoje é a educação. E tem que ser, né? Tá, obrigada pela oportunidade. Parabéns, obrigado. Dando sequência à parte normal, ordinária eu vou passar, então, a discussão e votação da ata da reunião anterior, que já havia sido entregue nos gabinetes, e pergunto se há algum problema para nós aprovarmos a ata da reunião anterior. Não havendo manifestações, damos a ata por aprovada. O expediente que nós recebemos, ofício recebido da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, solicitando a realização de audiência pública para discutir o tema o trabalho infantil no estado de Santa Catarina. Em discussão. Alguém tem algo contra? Eu ponderaria aos nossos colegas que nesse primeiro semestre fica um pouco difícil a participação de se fazer, já que nós temos já uma programação com esses encontros de adoção espalhados no estado, esses 6, que nesse primeiro semestre eu acho que estaria um pouco prejudicado a realização dessa audiência pública. Eu queria ouvir dos deputados alguma... Aprovamos e depois decidimos. Eu acho que daí é uma questão de ajustar o calendário, presidente. Acho que aprovar, deixar aprovado, dar um retorno, ver, vai ser realizado aqui também em Florianópolis, talvez seja mais fácil aí. E talvez aí a comissão vá trabalhando junto com a secretaria para ver um caminho de organizar isso e ajustar na agenda que a comissão já tem aqui, um calendário bastante intenso aqui já de reuniões, até porque tem muitos outros assuntos, né, caminhando na Assembleia Legislativa nesse momento. Então, ok. Está aprovado, então, a realização da audiência pública e nós vamos discutir o momento de realizar. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma solicitação? Nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente reunião.